Olá, eu sou o professor Luciano de Gianpietri e na aula de hoje de análise de redes sociais nós vamos falar sobre falácias argumentativas. De fato, esse assunto, né, falácias argumentativas, não estão diretamente relacionados às redes sociais ou à análise de redes sociais, mas é algo que tem muito nas redes sociais, né? A gente, quando participa de uma discussão ou observa uma discussão nas redes sociais, é bastante comum a gente olhar aquela discussão, aquele comentário que foi feito e falar, puxa, isso não tem nem pé nem cabeça, né? Você fala, puxa, as pessoas estão falando de algo que não tinha nada a ver com o que foi dito, ou foi dito uma coisa, a pessoa está tentando fazer um contraditório, mas falando de outras coisas, enfim, né? As discussões, os assuntos vão se perdendo, as discussões vão indo para diferentes direções, e por isso eu resolvi gravar essa aula aqui para falar de algumas das formas aí de ocorrerem falácias argumentativas, né? E para isso eu peguei aqui um conjunto de falácias que já foi organizado, né, por outra pessoa, está aqui a referência, que, né, o site colocado aí, que é as suas falácias lógicas, e o tema é não cometerás falácias lógicas ou falácias argumentativas. Existe a versão em inglês, tem uma versão em português que justamente cita a versão original em inglês, e eu peguei essas falácias que já foram organizadas por essas pessoas e vou estar apresentando aqui para vocês. A primeira é a do espantalho, né? Qual que é a ideia dessa falácia? É deturpar um argumento para torná-lo mais fácil de atacar, né? Ao invés de atacar diretamente o que foi dito, você deturpa o que foi dito e daí fica mais fácil de você atacar, né? Então, ao exagerar, desvirtuar ou simplesmente inventar um argumento de alguém, fica mais fácil de apresentar uma oposição, a sua posição, né, como razoável ou como válida, né? Então, se você não está discutindo exatamente sobre o que foi dito, mas sobre uma modificação que você fez proposital para facilitar defender a sua proposição, fica mais fácil fazê-lo, né? Então, aqui só um exemplo. Depois de Felipe dizer que o governo deveria investir mais em saúde e educação, Jader respondeu dizendo estar surpreso que Felipe odeie tanto o país, a ponto de querer deixar o nosso país completamente indefeso, sem verba militar, né? Note, a pessoa não tinha dito isso, foi deturpado o argumento dele para poder ter uma defesa do contrário. A segunda falácia que a gente vai apresentar é causa falsa, e tem a ver com você assumir uma relação de causa e efeito entre as coisas, né? Tem muitas coisas que são correlacionadas, mas isso não implica numa causa e efeito, né? Não foi porque uma coisa aconteceu que a outra também aconteceu, né? Existem correlações que são coincidência e outras, de fato, né? Existem questões de causa e efeito, mas é muito comum as pessoas misturarem isso. E só um exemplo aqui bastante absurdo, só para ilustrar, né? As temperaturas têm aumentado nos últimos séculos, ao mesmo tempo em que o número de piratas tem caído. Sendo assim, obviamente, os piratas é que ajudavam a resfriar as águas, e o aquecimento global é uma farsa, né? Justamente está pegando dois efeitos correlacionados, né? Aumento da temperatura e diminuição do número de piratas, e considerando que existe uma causa e efeito entre esses dois fenômenos aí que não estão relacionados. O terceiro falácia argumentativa é o apelo à emoção, né, que é manipular uma resposta emocional no lugar de um argumento válido ou convincente, né? Vale destacar que tem muita coisa que gera emoção mesmo, né? O problema dessa falácia é justamente você usar o medo ou qualquer outra emoção no lugar da lógica para tentar convencer uma pessoa, né? Então, os apelos à emoção costumam incluir medo, inveja, ódio, pena, orgulho, etc. E a falácia ocorre justamente quando a emoção é usada ao invés de um argumento lógico, né? Porque, de fato, há muitos argumentos que trazem emoção junto. O problema aqui é você usar no lugar da questão lógica. Por exemplo, o Lucas não queria comer o seu prato de cérebro de ovelha com fígado picado, mas seu pai o lembrou de todas as crianças famintas de algum país de terceiro mundo que não tinham a sorte de ter qualquer tipo de comida, né? Você está apelando para uma coisa que não tem, né, uma relação direta aí com o fato da pessoa comer ou não comer. Inclusive, o fato dele comer ou não comer não vai mudar a situação das pessoas que estão famintas em outro lugar do mundo. Existe a falácia da falácia, que é supor que uma afirmação está errada só porque ela não foi bem construída ou porque ocorreu uma falácia, né? Às vezes as pessoas estão falando uma coisa que é um fato, mas da forma que estão falando, ou parte dos argumentos possui uma falácia, e daí a outra pessoa tenta desconstruir toda a informação, né, todo o fato, tudo que foi dito, porque ocorreu aí uma falácia em algum momento, né?
E vale destacar, né, que é possível fazer uma afirmação falsa, mas bem argumentada, né, argumentar de maneira coerente e lógica, assim como é possível fazer uma afirmação verdadeira e acabar justificando ela com falácias ou com argumentos ruins. Então, aqui só um exemplo. Já que Amanda cometeu uma falácia ao defender que devemos comer alimentos saudáveis, porque eles são populares, vou comer alimentos não saudáveis todos os dias. Quer dizer, já que a pessoa usou uma falácia no meio de uma defesa e que era importante, né? É importante comer alimentos saudáveis, a pessoa falou, não, então eu não vou comer alimentos saudáveis. Quer dizer, não, novamente, não tem um contra-argumento ao fato de que é importante comer alimentos saudáveis. E sim, a pessoa atacou a falácia e daí tentou levantar aí a opção contrária, né? Não comer alimentos saudáveis, porque a defesa de comer alimentos saudáveis possui uma falácia. Ladeira escorregadia, né? Qual que é a quinta falácia argumentativa aqui, né? Você leva a entender, né, que se a gente permitir que A aconteça, necessariamente Z também vai acontecer. E daí, supondo, né, que Z é uma coisa muito ruim, então isso faz com que as pessoas entendam que A não pode acontecer. E o problema dessa linha de raciocínio é que ela evita que você lide com a questão real, né, que é de se faz sentido ou não que A aconteça, tipicamente jogando, né, uma hipótese extrema de que Z vai acontecer, sendo que muitas vezes não existe nem essa questão direta ou a certeza de que o fato de A acontecer também levará a Z, mas daí você, justamente por causa desse medo de que Z aconteça, você acaba tentando convencer as pessoas ou argumentar que A não pode acontecer. Então, no exemplo aqui temos que Armando afirma que se permitirmos casamento entre pessoas do mesmo sexo, logo veremos pessoas se casando com seus pais, com seus carros, com seus pets. Né? Estão entre aspas esses exemplos justamente porque eu peguei daqueles sites que eu mencionei no início da aula de hoje. Né? Outro argumento que às vezes a pessoa fala é não se pode permitir casamento entre pessoas do mesmo sexo, porque logo não existirão mais seres humanos, né? Então, na verdade, o fato de você permitir isso não vai levar, né? Não existe nenhuma evidência forte de que vai levar ao extremo aí que é defendido. Então, ao invés da pessoa, né, estar argumentando, dizendo por que ela acha que de fato algo deve ou não ser feito, ela está argumentando em relação a uma hipótese remota e potencialmente totalmente irreal, mas que é extrema e por isso, né, e já que as pessoas não vão querer a hipótese extrema, ela tenta defender aí o seu argumento com base nisso. A sexta falácia é o ad hominem, que ao invés de você atacar o argumento, né, que foi feito, de tentar refutar um argumento, você ataca o caráter ou traços pessoais de quem falou, né? Então, a pessoa pode ter falado uma coisa que é uma verdade, mas aí você, ao invés de tentar, né, refutar aquilo, se você não concordar, você ataca a pessoa e não o argumento. Né? Então, podem assumir a forma de golpes pessoais e diretos contra alguém, ou mais sutilmente colocar em dúvida o caráter dessa pessoa ou de algum atributo pessoal dela. O objetivo é prejudicar o oponente sem tratar o argumento. Né? Então, é uma falácia porque, justamente, ao invés de você defender, né, o seu argumento ou refutar o argumento do outro, você está atacando o outro. No exemplo aqui, depois de Salma apresentar sua proposta, Samuel pergunta aos presentes se eles deveriam mesmo acreditar em qualquer coisa dita por uma mulher que não é casada, que já foi presa e, para ser sincero, tem um cheiro meio estranho. Né? Então ele tenta aí desconstruir quem apresenta o argumento e não o argumento em si. Potencialmente até por não ter como desconstruir ou refutar o argumento. A gente vê isso acontecendo muito, né, nas discussões. Tu qualquer, que significa você também, que é aquela resposta de críticas com críticas, né? Ao invés de você refutar a crítica que foi feita, mostrando aí por que ela não faz sentido, você lança críticas contra a pessoa que disse. Essa falácia também é conhecida como o apelo à hipocrisia, né? Geralmente empregada como um mecanismo de defesa por tirar a atenção do acusado e, né, que ao invés, né, dele poder continuar fazendo as críticas que está fazendo em cima de você, ele acaba sendo obrigado a se defender dessa outra crítica e acaba mudando o foco da conversa, né, do acusado para o acusador. Né? Você joga também uma outra culpa em cima da pessoa e daí muitas vezes essa pessoa acaba tendo que mudar de assunto, né, para se defender daquela crítica.
Exemplo aqui, Nicole identificou que Ana cometeu uma falácia lógica, mas ao invés de retificar o seu argumento, Ana acusou Nicole de ter cometido uma falácia anteriormente no debate, né? Então, a Nicole falou, olha, você cometeu essa falácia, você não defendeu corretamente seu argumento, etc. Daí a Ana, ao invés, né, de ir lá defender o argumento, devolve a crítica para cima da Nicole. Incredulidade pessoal, né? Incredulidade pessoal. Porque você achou que algo é difícil de entender, ou você não consegue entender, ou você não sabe como funciona, você disse que provavelmente não é verdade, né? Já que você não consegue acreditar por qualquer questão que aquilo possa ser verdade, você assume que não deve ser verdade. E tem a ver com aquela frase, né, de que é mais fácil negar a ciência do que entendê-la. Henrique desenhou um peixe e um humano em um papel e, com desdém efusivo, perguntou a Ricardo se ele realmente pensava que nós somos babacas o bastante para acreditar que um peixe acabou evoluindo até a forma humana, né? Então, o fato de algo ser difícil de ser entendido, etc., a pessoa tenta lançar aquilo como que não deve ser verdade e, inclusive, costuma usar, né, palavras de baixo calão, etc., para reforçar, né, que se alguém discorda dele, essa pessoa vai ter aí alguma qualidade ruim, né? Próxima alegação especial, você altera as regras ou abre uma exceção quando sua afirmação é exposta como falsa, né? Você falou que uma coisa era verdadeira, de alguém falar, isso que você falou não funciona aqui. E daí você vai criando exceções para falar, não, funciona exceto nessa situação. Né? Em vez de mudar de ideia, graças a esse novo entendimento, ou novo argumento, novo fato, muitos vão inventar modos de contornar isso. Né? Então, eles se agarram às velhas crenças e é muito comum isso acontecer, né? Quando isso acontece, a pessoa possa racionalizar o que aconteceu. Né? Então, ela cria, né, um novo fato, uma nova exceção, ela adapta a crença dela para mostrar que a crença não falhou, né? Ela adapta, digamos assim, as regras do jogo para falar que a crença não falhou. Por exemplo, né, Eduardo afirma ser vidente, mas quando as suas habilidades foram testadas em condições científicas apropriadas, elas magicamente desapareceram. E daí, né, o que ele fez? Ele explicou que elas só funcionam com quem tem fé nelas. Né? Primeiro ele falou que ele era vidente, daí testaram, né, com um método científico, não funcionou, e daí ele não funcionou, daí eu continuo sendo vidente. Não funcionou porque vocês que não acreditam que eu sou vidente. Pergunta carregada. Você faz uma pergunta que tem uma afirmação embutida, de modo que ela não pode ser respondida sem uma certa admissão de culpa. Né? Em vez de ser uma pergunta propriamente dita, é uma pergunta ali que já carrega algum fato, tipicamente uma acusação dentro dela. As falácias desse tipo são particularmente eficientes em descarrilhar discussões racionais. Né? Você justamente joga essa acusação junto com uma pergunta. Então, o receptor da pergunta carregada, ele é compelido, né? Ele se sente obrigado a se justificar e pode parecer abalado, né? Ele pode parecer na defensiva quando, eventualmente, ele estava, na verdade, antes argumentando corretamente sobre tudo. Então, um exemplo aqui, Graça e Helena estavam interessadas no mesmo homem. Um dia, enquanto ele estava sentado próximo o suficiente a elas para ouvir, Graça pergunta em tom de acusação: como anda a sua reabilitação das drogas, Helena? Então, ela poderia, a princípio, responder só se está tudo bem ou não está tudo bem, mas justamente, né, pelo fato desse rapaz estar ouvindo também a conversa, ela pode se sentir obrigada a falar sobre isso e a justificar, fora que, de qualquer forma, né, a frase foi lançada justamente para tentar desvalorizá-la. Ônus da prova. Você espera que outra pessoa prove que você está errado em vez de você mesmo provar que está certo. Né? Então, você tira o ônus seu de provar o que você está afirmando e tenta jogar para outra pessoa. Né? Lembrando, né, o ônus, a obrigação da prova está sempre com quem faz uma afirmação, nunca com quem refuta a afirmação. A impossibilidade ou falta de intenção de provar errado uma afirmação não a torna válida. Né? Se ninguém parar para discutir, para mostrar que a sua afirmação é inválida, não significa, isso não faz dela por si só válida. Não atribui credibilidade a ela. Exemplo, Beltrano declara que uma chaleira está, neste exato momento, orbitando o Sol entre a Terra e Marte, e que, como ninguém pode provar que ele está errado, a sua afirmação é verdadeira. Né? Pode existir uma chaleira em órbita ali? Não sei. Mas o fato da pessoa simplesmente falar sem defender com nenhum fato não quer dizer que é. E o fato de ser muito difícil, né,
refutar essa afirmação, não deixa essa afirmação mais verdadeira. Ambiguidade, né? O uso de duplo sentido ou linguagem ambígua para apresentar a sua verdade de modo enganoso, né? Isso é muito utilizado na política, que as pessoas lançam frases ambíguas em seus discursos, especificamente porque se elas forem questionadas, muitas vezes elas conseguem dar uma escorregada, né, dar uma de escorregadio e fugir do assunto, mostrando que, na verdade, ela não estava mentindo, né, que como a frase foi formada, as pessoas que não entenderam diretamente ou corretamente. Isso é qualificado, né, como uma falácia, porque é intrinsecamente enganoso, né? A frase, quando a frase já é lançada dessa forma, né, de forma ambígua, etc., justamente já pensando em se defender ou pensando em levar as pessoas a acreditarem numa coisa que não é verdadeira, então isso é considerado uma falácia. Então, nesse exemplo, em um julgamento, o advogado concorda que o crime foi desumano, logo tenta convencer o júri de que o seu cliente não é humano por ter cometido tal crime e então não deve ser julgado como um humano normal, né? Então, né, eventualmente, né, o procurador, a acusação falou que era um crime desumano e daí ele tenta lançar uma frase justamente para se valer disso aí para tentar mudar o como vai ser o resto do julgamento. Falácia do apostador. Você, né, diz ou você acredita que sequências acontecem em fenômenos estatisticamente independentes, como a rolagem de dados. Como assim? Né? Quando você, por exemplo, joga uma moeda, né, cara ou coroa, tem 50%, cada lançamento vai ter 50% de chance de ser cara ou de ser coroa se a moeda não for viciada, né? Porém, tem muita gente que se vê o lançamento seguido da moeda, por exemplo, 3 vezes dando cara ou 3 vezes dando coroa, tem muita gente que realmente fala, a próxima vez vai ter que ser a outra coisa, né? Se teve 3 caras, vai falar, tem muito mais chance de dar coroa. Não tem mais chance. A chance continua sendo de 50% para o próximo lançamento. Então, num exemplo, né, uma roleta deu um número vermelho 6 vezes em sequência. Então, Gregório teve quase certeza que o próximo número seria preto. Obviamente, isso é uma falácia. Tem ali 50% de chance de ser. Ou se tiver o número 0, que é de uma cor diferente, tem até menos de 50% de chance de ser preto o próximo número. Mas não vai ter mais chance pelo fato das jogadas anteriores, né, dos lances anteriores da roleta terem dado vermelho. Que seguindo, né, ad populum, apela-se para a popularidade de um fato no sentido de que muitas pessoas fazem ou concordam com aquilo, como se isso fosse um argumento para validar aquilo, né? E o problema aqui do argumento é que a popularidade de uma ideia não tem absolutamente nada a ver com ser verdade ou não. É claro que tem muita coisa que é popular e que é verdade, e tem muita coisa que é impopular e que é mentira, enfim, mas isso não serve de argumento que alguma coisa é verdade ou que não é verdade, né? Então, um exemplo aqui, né, que se de fato houvesse essa questão de o que mais gente acredita ser verdade, por muito tempo a Terra teria sido plana, né, por vários séculos, porque todo mundo acreditava que era assim. No exemplo, né, João afirma que, já que há tantas pessoas que acreditam em duendes, a probabilidade de duendes de fato existirem é grande. Pela autoridade, né? É a carteirada, né? Você usa a sua posição como figura ou instituição de autoridade no lugar de usar um argumento válido, né? Então, aqui vale destacar que, obviamente, né, a autoridade de um dado campo, né, uma pessoa que estudou muito, por exemplo, a questão de medicina, ele vai poder estar falando muito mais sobre saúde e medicina do que uma pessoa que não estudou, né? A autoridade é algo relevante dentro do contexto no qual ela tem aí esse conhecimento. Porém, o ponto é que justamente a autoridade por si só não é um argumento válido, né? Impossibilitado de defender a sua posição de que a teoria evolutiva não é real, Roberto diz que ele conhece pessoalmente um cientista que também questiona a evolução e cita uma de suas famosas falas, né? Aqui, além de tudo, a pessoa dá uma carteirada terceirizada, né? Ele fala, eu conheço alguém que entende que é cientista e por isso a opinião dele conta mais, né? Então não é nem a própria pessoa falando você sabe quem eu sou, não, você sabe quem eu conheço, né? Então é uma carteirada aí, mas justamente não defendeu o argumento e sim tentou dar aquela carteirada.
composição de visão, né? Qual que é o problema, qual é a questão dessa falácia argumentativa? A pessoa assume que uma parte de algo deve ser aplicada ao todo ou outras partes daquilo também, né? Então, porque uma parte é verdadeira, todo o resto deve ser verdadeiro também, né? E, de fato, né, muitas vezes, quando algo é verdadeiro em partes, isso também se aplica ao todo, mas é preciso, né, você ter certeza, ter evidências de que isso se aplica, né? Então, um exemplo bem simplista aqui, né? Daniel era uma criança precoce com uma predileção por pensamento lógico. Ele sabia que os átomos são invisíveis ao olho nu. Então, ele concluiu que, já que ele é feito de átomos e os átomos são invisíveis, ele também seria invisível. Tem essa próxima falácia, que é chamada de nenhum escocês de verdade, que você tenta fazer um apelo aí à pureza de algo como forma de rejeitar críticas relevantes ou falhas no seu argumento, né? Ela tem a ver com a crença de que alguém que ela é tornada infalível, porque, independente do quão convincente seja a evidência apresentada, a pessoa simplesmente move a situação de modo que a evidência supostamente não se aplique, né? Então você cria essa estrutura de não, se isso, esse fato é tão inviolável que se tiver qualquer coisa que viola esse fato, na verdade é algo que não se aplica. Então, por isso o fato, né, a crença continua infalsificável, inviolável. E aqui um exemplo, né? Angus declara que escoceses não colocam açúcar no mingau, ao que Lachlan aponta que ele é um escocês e que ele põe açúcar no mingau. E daí o Angus berra que nenhum escocês de verdade põe açúcar no seu mingau, né? A ideia aqui é falar, então, se você põe, você que não é escocês de verdade, não é que a declaração está errada. Então, essa é a ideia dessa falácia conhecida como nenhum escocês de verdade. A falácia genética, que você julga algo como bom ou ruim tendo por base a sua origem, né? É parecida com uma falácia que a gente já falou de se atacar a pessoa e não o argumento, né? O ad hominem. E essa falácia evita o argumento, né? Justamente trabalhar com o argumento, ao levar o foco às origens de algo ou alguém. É similar à falácia ad hominem, no sentido de que ele usa percepções negativas já existentes para fazer com que o argumento de alguém pareça ruim, sem de fato dissecar a falta de mérito do argumento em si, né? Então, acusado de corrupção e aceitação de propina, o senador disse que devemos ter muito cuidado com o que ouvimos na mídia, já que todos sabemos como ela não pode ser confiável, né? Ele foi acusado de corrupção e daí ele falou, olha, quem está falando isso é a mídia, não dá para confiar na mídia. Ele não foi lá e se defendeu das acusações. Preto ou branco, que é aquela falácia, né, de questões binárias, né, de você assumir que só existem os dois extremos, né, você apresenta os dois extremos, os dois estados alternativos como sendo as únicas possibilidades, quando para aquele problema em particular existem várias outras possibilidades. Então, também é conhecida como falso dilema, né, que justamente você tem que escolher ou A ou B, ou sim ou não, mas na verdade existem outras opções. E a questão, né, dessa falácia é que ela parece estar montando uma estrutura de um argumento lógico, mas sobre uma análise mais cuidadosa você percebe que existiam outras possibilidades, né? Tem uma discussão tipicamente forte de falar, não faz isso porque isso é melhor do que isso, mas isso pode ser verdade, né? O que está sendo discutido pode ser verdade. O ponto é que não existe só essas duas extremidades para falar, não, para não fazer isso eu sou obrigado a fazer isso e vice-versa. Então, aqui um exemplo, enquanto angariava apoio para seu plano de minar os direitos dos cidadãos, o líder supremo disse ao povo que ou eles estavam ao seu lado ou do lado do inimigo, né? E, na verdade, você não precisa estar em nenhum lado extremo, né? Você pode estar querendo defender o próprio povo, você pode estar preocupado com os direitos e assim por diante. Falácia número 20, tornando a questão supostamente óbvia, né? Então, a pessoa acaba usando um argumento circular, no qual a conclusão já está dentro do próprio argumento, dentro da própria premissa, e daí parece que é óbvio, mas na verdade nada foi discutido ou provado. Então, esse argumento logicamente incoerente geralmente surge em situações onde a pessoa tem crenças bastante fortes e daí ela usa parte da própria crença para justificar o que está sendo construído ali como verdades absolutas. Então, no exemplo, né, a palavra do grande Zorbo é perfeita e infalível. Nós sabemos disso, pois está escrito no grande e infalível livro das melhores e mais infalíveis coisas do Zorbo, que nunca devem ser questionadas.
Então, né, justamente, você fala que uma coisa é verdade porque está escrito num lugar que aquilo é verdade, sendo que é o lugar que diz que aquilo é verdade. Né? Então, de modo algum, você argumentou que aquilo era verdade. Pela natureza, né, argumenta-se que só porque algo é natural deve ser válido, justificado, inevitável ou ideal. Né? E o ponto é, não é só porque alguma coisa existe na natureza que aquilo necessariamente é boa ou é ruim. Né? O fato de estar na natureza, por si só, não justifica como algo bom ou algo ruim. Né? Por exemplo, assassinato ele existe na natureza e mesmo assim a maioria de nós concorda que não é uma coisa muito legal de você sair fazendo por aí. Então, no exemplo aqui, né, o curandeiro chegou ao vilarejo cheio de remédios completamente naturais, incluindo garrafas de água pura muito especial. Ele disse para as pessoas terem cuidado e desconfiarem de todos os remédios que não são naturais, os remédios artificiais, como os antibióticos. Né? Então, o simples fato, né, dele estar com uma água, ele diz que ela por si só vai ser boa. Por outro lado, o antibiótico por si só, por não ser uma coisa natural, no sentido de que foi manipulado ali para ser produzido, é algo bom. Anedótica, você usa uma experiência pessoal, um exemplo isolado, em vez de um argumento sólido ou prova convincente. Né? Você aponta para um fato único, pontual, que potencialmente é verdadeiro, mas como que aquilo fosse verdade sempre ou que servisse para justificar algo muito maior. Né? Geralmente é bem mais fácil para as pessoas simplesmente acreditarem no testemunho de alguém do que de entenderem dados complexos e as variações dentro de um contínuo. Né? Então é muito mais fácil, se tem uma coisa pontual que parece fazer sentido, aquilo parece ser verdade, ser crédulo, e as pessoas acabam aí acreditando nisso e usando isso, né, na hora de argumentar. No exemplo, temos aqui, José disse que o seu avô fumava, tipo, 30 cigarros por dia e viveu até os 97 anos. Então, ele, né, sugere para não acreditarmos nas meta-análises que se leem nos estudos metodologicamente corretos, provando relações causais entre cigarros e expectativa de vida, né? Porque tem exceções, ele fala para não acreditar ali no que parece uma regra, no que é o padrão, no que de fato é uma relação causal já demonstrada cientificamente. A 23ª falácia é chamada de o atirador do Texas, ou o atirador texano, e a ideia dela é escolher a dedo um padrão ou grupo específico de dados que vão servir para provar o seu argumento, mesmo que eles não sejam representativos como um todo. Quer dizer, tem um grande conjunto de dados, por exemplo, sobre a eficácia de uma vacina, e daí as pessoas selecionam só os dados que interessam, que pode ser aqueles dados que mostrariam por si só que a eficácia não está tão alta, ou o contrário, né, que ela está mais alta. Então, ou mesmo um tratamento, né, a pessoa está testando um novo remédio para ajudar numa doença, se eles só pegarem os dados dos pacientes que de fato reagiram bem ali e ignorarem os outros dados, vai dar essa falsa impressão de que aquele remédio está funcionando bem. Então, essa falácia de falsa causa ganha seu nome partindo do exemplo de um atirador disparando aleatoriamente contra uma parede de um galpão, e depois de ele terminar de disparar, ele vê onde ele acertou mais tiros, onde o lugar que tem mais tiros, e daí ele põe o alvo ali. Né? Então, parece que ele acertou bastante no alvo, mas, na verdade, ele colocou o alvo no lugar onde ele atirou e não o contrário. Então, né, o exemplo aqui, né, você apresenta um relatório no qual 1.000 pessoas que estavam com Covid tomaram vermicida e, por isso, entre aspas, não morreram. Mas você não fala justamente daquelas que tomaram e morreram, e nem daquelas que não tomaram nada e também não morreram. Né? Então, se você não consegue fazer essa análise de maneira cientificamente correta, esse relatório pode dar essa impressão, né, de que um dado remédio funciona para algo que, na verdade, não funciona. A próxima falácia é do meio termo, que você declara uma posição central entre duas posições extremas como a verdadeira. Né? Há duas posições extremas e você fala, não, já que está dando muita briga entre essas soluções extremas, vamos ficar no meio do caminho. E, obviamente, em muitos problemas, né, algo entre as situações extremas é a solução ideal ou é a verdade, dependendo do que a gente estiver discutindo. Porém, se a gente está falando de duas situações extremas e uma delas é a verdade, qualquer outra solução, né, intermediária não vai ser a verdade, vai ser uma mentira também. Então tem que tomar cuidado com isso, né? Não é porque está no meio termo que é melhor do que em qualquer uma das extremidades, né? Tem que se argumentar
justamente para saber se uma das extremidades era a verdade ou era a melhor solução ou não, e se não sendo, né, quais seriam as melhores soluções ou qual seria a melhor solução. No exemplo aqui, Mariana disse que a vacinação causou autismo em algumas crianças, mas essa afirmação já foi derrubada com provas. Uma amiga ofereceu um meio termo, talvez as vacinas causem um pouco de autismo, não, mas não muito, quer dizer, justamente para não querendo, né, ir para o outro extremo oposto do que a pessoa disse, se procurou um meio termo, mas sem nenhuma evidência daquele meio termo. Na verdade, continua sendo algo incorreto. Aqui estão as referências. Muito obrigado por terem assistido essa aula. Vejo vocês na próxima.